Então, bom dia, terceiro ano. Vamos dar continuidade aos nossos conteúdos de análise sintática. Nas últimas aulas, nós temos corrigido atividades, tirado dúvidas, relembrado alguns conceitos, porque esse conteúdo de análise sintática não é nada de diferente, Vocês já estudaram, são conteúdos que, na verdade, nós estamos relembrando. Então, na aula passada, nós estávamos corrigindo 10 frases e ficaram faltando as duas últimas, que nós vamos concluir hoje. As duas últimas orações. Não é diferente, mas continua sendo difícil, Samuel, em partes. Cada ano que passa, a gente vai aperfeiçoando e aprendendo mais, Foram as 3 últimas, Bruna? Eu anotei só as 2 últimas. Ah, ok, aqui. Eu achei que fossem só as 2 últimas. A outra é canetas, lápis e papel, não é isso? Canetas, lápis e papel, tudo me encanta. Papéis? Na minha folha tá papel. Tá, não vai fazer diferença não, tá, Bruna? Ok. Na minha folha tá papel. Vamos lá, então. Primeira oração, então, era canetas, lápis e papéis, Diz a Bruna que era papéis, na minha tava papel. Tudo me encanta. Então, fazendo análise sintática. Primeira coisa que a gente faz é analisar, encontrar o verbo. Qual é o nosso verbo aqui? Encanta. Então, o que encanta? Canetas, lápis e papel. Canetas, lápis e papel funciona para a gente como sujeito da oração. Então, canetas, lápis e papel, sujeito da oração. Sujeito composto, não é isso? Sujeito composto da oração. Aí eu tenho aqui, tudo me encanta. Encanta é o nosso verbo. O que encanta, encanta algo ou alguém, não é isso? Então, encantar é um verbo transitivo direto. Se a gente observar nessa oração, é como se eu dissesse assim, ó, canetas, lápis e papel, tudo encanta-me. Aí nós passamos ali por uma questão de colocação pronominal, nós passamos o me para antes do verbo. E é como se eu dissesse encanta-me, encanta eu, Quem é a pessoa que é encantada? O eu, que ele substituiu pelo pronome me. Então, eu tenho aqui encanta, verbo transitivo direto. O me vai funcionar para a gente como objeto direto, mesmo que está na ordem aí antes do verbo, porque isso é uma questão de colocação pronominal, o me funciona para a gente como objeto direto. E o tudo? O que vocês classificaram aí? Tudo é classificado como o quê? Canetas, lápis e papel, tudo me encanta. Se eu não tivesse essa parte inicial, canetas, lápis e papel, ou papéis, eu diria que tudo funciona para mim como um sujeito. Entretanto, eu tenho uma parte antes do tudo, que é essa especificação aí. E aí vai virar para mim o sujeito, canetas, lápis e papel. Tudo seria isso aí, Samuel, um aposto resumitivo. Tudo funciona como aposto resumitivo. Refazendo aqui, se a minha oração começasse aqui, ó, tudo me encanta, tudo seria para mim o meu sujeito. Como eu tenho tudo depois dos elementos explicativos, então caneta, lápis e papel é o meu sujeito, tudo vai funcionar para mim como aposto resumitivo. Deu para entender, pessoal? Tá vendo, Samuel, como já tá ficando fácil? Já tá ficando tranquilo, já tá acertando já. Pessoal, deu para entender aí? Vocês estão me ouvindo bem?
Ok? Repetir para alguém? Ou foi ok aqui? Ok para todo mundo? Vamos lá, então, repetindo aqui. Sujeito, canetas, lápis e papel. Sujeito, tudo, aposto resumitivo. Encanta, verbo transitivo direto. Só o me, Samuel, que é o objeto direto, porque o me completa o verbo. É como se eu dissesse, tudo encanta eu, entendeu? Esse me que aparece aqui, ele é um pronome pessoal do caso oblíquo ligado ao eu. Então, o me funciona como objeto direto. Certinho? Posso passar para a próxima? Alguém gostaria de responder para a gente a próxima? Alguém gostaria de fazer a análise? Opa! Vamos lá, então. Continuando. A análise aí das orações. Quem gostaria de fazer para a gente a letra I? Alguém gostaria de fazer a letra I? Samuel, Bruna, Arthur. Tô falando quem está com o nome no chat aqui conversando. Alguém gostaria de fazer? A palestrante chegou atrasada ao congresso. Primeira coisa que a gente faz é identificar o verbo. O verbo é chegou. E aí nós vamos lembrar o seguinte, esse verbo aqui, eu já fiquei uma semana toda pesquisando e analisando esse verbo, porque o verbo chegar, ele sempre será um verbo intransitivo. Guardem isso. Verbo chegar sempre é um verbo intransitivo. Mesmo que você pense assim, eu cheguei a determinado lugar. Quem chega, chega a determinado lugar. Não. A gramática diz o seguinte, o verbo chegar sempre será intransitivo e o que vier acompanhando o verbo chegar sempre será adjunto adverbial de lugar. Regra gramatical, tá? Repetindo, o verbo chegar sempre será intransitivo e o que vem acompanhando o verbo especificando o lugar sempre será para a gente adjunto adverbial de lugar. Então, olha só, na oração, a palestrante chegou atrasada ao congresso. Sujeito, a palestrante. Palestrante funciona para a gente como núcleo do sujeito. E o a funciona como adjunto adnominal, visto que ele é um artigo. Então, repetindo, a palestrante é o meu sujeito. Palestrante, núcleo do sujeito e o a, adjunto adnominal. Chegou. Chegou é o meu verbo. Quem chega, chega, não importa de onde. Essa é a regra da gramática. Chegar será sempre intransitivo, tá? Então, chegou, ele é para mim um verbo intransitivo. Ok, Samuel? Chegou o verbo intransitivo. Atrasado. Atrasado está se referindo a quem? A palestrante. Portanto, é um adjetivo do sujeito. Qual é o nome que eu dou? Adjetivo do sujeito é um... Vamos lá, pessoal. Predicativo do sujeito. Muito bem, Bruna. Então, atrasada, predicativo do sujeito. E ao congresso, funciona para mim como adjunto adverbial de lugar. Vou repetir. A, adjunto adnominal, palestrante, núcleo do sujeito. Chegou, verbo intransitivo. Atrasada, predicativo do sujeito. Ao congresso, adjunto adverbial de lugar. Agora vamos dar uma pausa para vocês ouvirem aqui o que eu vou falar.
O verbo chegar, ele é um verbo que ele traz muitas dúvidas. Porque a gente pensa assim, o verbo chegar, ele transita. Quando eu digo Carla chegou, ele é intransitivo. Mas quando eu digo Carla chegou ao cinema, ele será transitivo e indireto. A gente pensa assim, porque quem chega, chega a algum lugar. Não. Primeira coisa que a gente vai guardar, não. O verbo chegar sempre será intransitivo. Toda especificação de lugar que estiver acompanhando o verbo chegar será classificado como adjunto adverbial de lugar. Ok? Até aqui? Primeira regrinha que a gente vai guardar. Segundo, então o verbo chegar nunca será verbo transitivo? Pode acontecer se você utilizar o verbo num sentido figurado. Por exemplo, se você disser assim, ela chegou a uma conclusão. A ideia de chegar a uma conclusão não é que você chegou naquele lugar. Conclusão não é lugar. É você concordar com alguma coisa. Então, isso aí, Samuel. Como chegamos a isso? Nesse caso aí, nessa oração, a isso vai funcionar para mim como objeto indireto. Então, refazendo, porque é uma dúvida e é uma pegadinha que aparece demais em vestibulares, tá bom? No Enem, são dúvidas frequentes. Chegar sempre será um verbo intransitivo. Tudo que aparecer junto ao chegar, mesmo que tenha preposição, como acontece aqui em ao congresso, que o ao é preposição, mesmo que tenha preposição, tudo que acompanha o verbo chegar é classificado para a gente como adjunto adverbial de lugar. Isso significa que o verbo chegar pode vir a ser transitivo se ele estiver num sentido figurado, como é o caso do exemplo que Samuel colocou aqui, ó. Como chegamos a isso? Chegamos a essa conclusão, ok? Chegamos a esse veredito. Nesse caso, o verbo chegar pode ser um verbo transitivo indireto. Deu para entender, pessoal? Ok? Certinho para todo mundo? Vou ser sincero para vocês, esse verbo chegar aí me deixou de cabelo em pé a semana toda para eu poder entender e pesquisar qual era a possibilidade dele sair da intransitividade e se transformar em verbo transitivo, tá? Li muita coisa durante a semana para concluir a ideia desse verbo chegar. Vamos para o próximo, então. Todos os filhos... Eu não diria nenhuma frase ambígua, mas quando você utiliza, por exemplo, a frase que você colocou, o Samuel, a frase lá, deixa eu ver aqui, chegamos a isso, não é uma questão de ambiguidade, mas uma questão de polissemia. Entendeu? Porque a ambiguidade é duplo sentido. A polissemia é quando você atribui uma outra condição ao verbo. Então, nesse caso aqui, a frase que você colocou, o verbo chegar, ele está no sentido de concluir aquilo. Chegamos a essa conclusão, realizamos essa conclusão, definimos. É nesse sentido, por isso que ele se torna um verbo polissêmico. Tem como gerar uma com o verbo chegar? Uma frase ambígua, você está querendo saber? Porque aqui, por exemplo, você tem chegar no sentido de ir mesmo. Nunca parei para pensar nessa ideia da frase ambígua aí com o verbo chegar, não. Sempre com a ideia polissêmica, tá bom? Com a ideia de atribuir a esse verbo aí uma outra finalidade, como foi a da frase que você colocou. Certo, Samuel? Pessoal, dá um ok para mim, senão eu vou pensar que estou falando sozinha aqui, hein? Ok. Continuando, então. Todos os filhos têm necessidade de afetos familiares. Quer fazer, Bruna? Bruna, quer analisar isso daí? Bruna? Vamos lá, então. Bruna não me respondeu, vamos continuar. Todos os filhos têm necessidade... vai fazer? Estou esperando, então. Pode abrir aí o microfone. Pode ir, Bruna.
Oi. Oi, tá me ouvindo? Tô sim, pode falar. Eu coloquei todos os filhos como sujeito, Ok, cortou aqui, todos os filhos como filhos como núcleo do sujeito, Ok, todos e os adjunto adnominal, certo? tem verbo transitivo direto, Ok. necessidade objeto direto, de afetos complemento nominal e familiares adjunto adnominal. Muito bem, certíssimo. Correto. Certíssimo, Bruna. Muito obrigada. Vamos lá, pessoal. Voltando aqui, então. Primeira coisa a fazer é dividir entre sujeito e predicado. Então, sujeito, todos os filhos. Então, eu corto a oração aqui, ó. Todos os filhos. O resto é predicado. Núcleo do sujeito, filhos. Todos os. Eu tenho aqui pronome indefinido, artigo. Então, todos os funcionam para a gente como adjunto adnominal, que estão se ligando ao núcleo do sujeito. Certo? Então, por que aposto, Samuel? Para ser oposto, teria que funcionar como uma explicação. Nesse caso aqui, todos e os está definindo filhos. E aí você tem um pronome indefinido e um artigo definido, que funcionam como determinantes do substantivo, que é o nosso núcleo. Ou seja, dentro do sujeito, quando você retira ali o núcleo, que é filhos, os demais elementos que sobram estão determinando o núcleo do sujeito. Não é um filho qualquer, são todos os filhos. Por isso funcionam como adjunto adnominal. Entendeu, Samuel? Para ser oposto, você teria que dizer todos os filhos, vírgula, Pedro, Antônio, Tiago. Talvez você pensou que a ideia é de todos. Só que lá na outra oração, aqui em cima na letra A, era a ideia de tudo, ó, tudo que resumia o sujeito. Nesse caso aqui, todos não está resumindo nada. Todos está fazendo referência, determinando quais são os filhos. Então, funciona como adjunto adnominal. Ficou claro? Deu para entender a diferença aí? Então, repetindo. Filhos, núcleo do sujeito. Todos os, adjunto adnominal. Tem é verbo. Quem tem, tem algo, alguma coisa. Então, tem é um verbo transitivo. Se quem tem algo, então ele é transitivo direto, porque ele precisa de um complemento sem preposição. Então, transitivo direto. Tem o quê? Necessidade. Necessidade é o nosso objeto direto. E aí, se você for acompanhar a ordem da oração, você diz assim: todos os filhos têm. Tem o quê? Necessidade. Então, é um complemento obrigatório. Necessidade de quê? Observem que a palavra necessidade, ela também pede um complemento. Porque quem tem algo. No caso aqui, necessidade. Quem tem necessidade de algo. Então, eu tenho aqui necessidade, objeto direto, de afetos funcionando como complemento do nome. Necessidade é um nome, é um substantivo abstrato. Então, de afetos completa a necessidade de quê? Portanto, eu tenho aqui ó, uma preposição e de afetos funcionando como complemento nominal. Só que não é só um afeto qualquer, são afetos familiares. Então, eu quis especificar. Eu quis usar um adjetivo que especificasse quais são os tipos de afetos. Observe que se eu cortasse a oração aqui, ó, todos os filhos têm necessidades de afetos. Vocês conseguem entender claramente. Mas eu quis acrescentar um adjetivo. Então, familiares funciona para mim como adjunto adnominal, ou seja, um adjetivo que foi dado a esse complemento aí. Então, repetindo, tem verbo transitivo direto, necessidade objeto direto, de afetos complemento nominal, familiares adjunto adnominal. Alguma dúvida, pessoal? Ficou claro para todo mundo? Alguma pergunta? Até que aí aqui a gente conclui aquela primeira parte lá das orações.
Ficou tudo tranquilo, né? Ruscar e a aula, ninguém tem dúvida. A gente poderia fazer a prova até hoje à tarde, né? Porque ninguém tem dúvida mais, não é verdade? Está tudo nítido, isso aí. Ah, que pena, Samuel. Podia marcar uma aula extra para amanhã cedo, então, para a gente poder estar relembrando, já que está bem próximo, a gente conclui hoje, amanhã vai estar tudo fresquinho aí. Então, vamos lá, continuando. Ah, mas não se preocupa não que no simulado da tarde eu fiz questão de incluir essas questões aí, tá bom? Eu fiz questão. Teremos questões também sobre análise sintática. Ah, o meu já foi, né? Ah, foi ontem, tá certo. O seu você botou de morfológico lá, que eu quase chorei. Fiquei 10 anos na questão. Quem é que tá falando? Heitor? Fiquei, nossa, agarrei na questão, agora que eu desisti. Fala sério, Heitor. E ó, questões que eu fiz, não tirei de lugar nenhum, e fiz questão de elaborar com todo carinho, pensando em vocês, tá? Foi só você não, foi todo o simulado inteiro, filho. Teve que fazer na marra. Pois é. Não deu nem para ficar procurando resposta na internet, né? Pessoal, vamos lá então para a próxima parte aí. Não, a pior parte do simulado não foi essa, não, Heitor. A pior parte do simulado é que eu tava fazendo, aí a prova simplesmente não me mostrava o que pedia. A Sandra falou: recarrega a página. Eu recarreguei, a prova resetou desde o início. Nossa, sem nada. Mas você teve a oportunidade de refazer a prova novamente, ó, e de relembrar. Eu duvido muito, vai que o site deu problema. Pois é. Vamos lá, pessoal. Continuando, então. Aí a segunda parte são aquelas 5 questões que eu enviei para vocês, não é isso? Eu enviei 5 questões e disse assim: precisa justificar todas as questões. Olha, o Luiz está aí, gente. Luiz, meu novo companheiro da área de humanas, poderia responder para a gente a letra A, Luiz. Ok, Luiz? Letra A? Questão 1, quer dizer. Primeira questão, poderia fazer para a gente? Vamos lá, então. Abre o microfone aí. Eu vou lendo e comentando a questão, tá? Eu mandei sim, Samuel. Eu enviei dizendo que as questões todas precisavam ser explicadas, tá bom? Eu mandei para vocês lá no portal. Dizendo todas as questões precisam ser explicadas. Senão era muito fácil, né? Só 5 perguntinhas. Leia o trecho a seguir. Vamos lá. Isso se apresentou desde a redemocratização do país, na segunda metade dos anos 1980. Todos os termos destacados nas alternativas a seguir exercem a mesma função sintática de na segunda parte dos anos 1980, exceto. Qual é a questão aqui a ser observada primeiro? Você vai precisar classificar essa parte que está em destaque, na segunda metade dos anos 1980. Depois que você classificar, você vai identificar qual é a única oração aqui que não possui essa mesma classificação sintática. Pode ir, Luiz. Pode explicar. Tá bom. Na segunda metade dos... Quer dizer, segunda Fala metade um pouquinho dos mais anos alto, Luiz. Aumenta aí o som. Tá bom. Desculpa. Tá, na segunda metade dos anos 1980, eu falei que é um adjunto adverbial de tempo. De tempo, certíssimo. Adjunto adverbial de tempo. Incidindo sobre o verbo apresentou, né? Apresentou em que tempo? Na segunda metade dos anos 1980. Certinho, Luiz. Pode continuar. Tá dando eco. Eu vou parar de falar, tá, Bruna? E para de dar eco. Eu botei o fone aqui, vai se continuar dando eco. Vou parar de falar, tá, Bruna? Tá. Vamos lá. Eu vou analisar opção por opção. Ok. Quem minimamente acompanha a questão da produção científica no Brasil, que é o que está marcado, no Brasil também é um adjunto adverbial, só que dessa vez é de espaço. Ok, de lugar, né? Espaço, lugar. É a mesma coisa. Adjunto adverbial de lugar, de espaço, ok. Tá. Isso se apresentou desde a redemocratização do país. Também é um adjunto adverbial.
De? ah, de tempo. De tempo, certíssimo. Na época, o Brasil andava ali pela casa de pouco mais de 0,7% do PIB. Nesse caso, o Brasil é o sujeito, e na época é o adjunto adverbial. Isso aí, correto. A letra C que tem que ser marcada, então. A letra C é Essa errada. que é a opção certa. E pode-se mesmo dizer que cresceu espetacularmente. Dessa vez, Oi? Oi? Sumiu o som, Luiz. Oi? oi, aí. Vai, pode falar. Ah, tá. Na letra D, espetacularmente é adjunto adverbial de modo. Isso aí, espetacularmente, adjunto adverbial de modo. Certíssimo, Luiz. Muito obrigado, tá? Muito obrigada, tá certíssimo. Pessoal, vamos lá então. A resposta errada aqui, que nós vamos marcar, é a letra C. E aí, retomando o que o Luiz colocou. Aqui em cima na oração, nós classificamos na segunda metade dos anos 1980 como adjunto adverbial de tempo. É o tempo que está incidindo sobre o verbo apresentou. Então, nas orações aqui embaixo, nós vamos ter, na letra A produção científica no Brasil. No Brasil também é adjunto adverbial. Não tem importância a classificação não, tá? Era só para vocês saberem que era adjunto adverbial. Então, a letra A é um adjunto adverbial também. Se você quiser classificar para você estudar, de lugar, ok. Ou de espaço. Na letra B, desde a redemocratização do país, também temos um adjunto adverbial de tempo. Então, ok. Não, Samuel, era a ideia de mesma função sintática. A mesma função sintática seria adjunto adverbial. A classificação, se é de tempo, de lugar, ela não é necessária. É só você saber se é ou não adjunto adverbial, tá bom? Na letra D, nós também temos um adjunto adverbial. Espetacularmente é um adjunto adverbial de modo. O modo como ele cresceu. Cresceu espetacularmente. Então, tanto na letra A, na B, quanto na D, eu tenho um adjunto adverbial, que é o que acontece na nossa oração base aqui em cima. Quando eu chego na letra C, eu tenho o Brasil andava ali pela casa e o Brasil funciona para mim como sujeito e não como adjunto adverbial. Então, a nossa oração errada aí é a letra C. Ficou claro para todo mundo? Ok? É a letra C, porque na letra C eu não tenho adjunto adverbial, eu tenho sujeito da oração. Quer fazer a 2, Ruscaia? Ruscaia, quer fazer a número 2? Gente, meu áudio está demorando para chegar para vocês? Não? Quer não? Quer fazer a 2, Samuel? Olha, eu posso fazer, mas Isso aí, eu não. É assim, eu vou fazer e vou explicar. acertar, tenho certeza. Pode ir. Não, eu não sei se a questão é acertar, a questão é explicar. Vai lá. Na 2, como ele pediu, só pediu 2 frases, Tá, eu deixa não eu só... cheguei a analisar o texto. Tá, deixa eu só pegar o pedacinho aqui para fazer a explicação. Ele pediu para a gente utilizar um trecho retirado, mas na verdade Sim. a oração usada é só essa daqui, ó. Não tem como pedir a um homem branco e hétero ser menos enviesado. Só esse pedacinho aqui dá para a gente responder. E aí ele pediu para a gente classificar as sequências linguísticas. Ou seja, dizer se é sujeito, predicativo, complemento, objeto direto, indireto, o que for. Pode explicar, Samuel. O que você marcou aí? Eu marquei a letra C. Por quê? Eu marquei a letra C porque eu tentei identificar um sujeito aí, em toda a frase, e o único que eu achei foi um homem branco e hétero. Tá, se você está dizendo que é sujeito, organiza essa oração para mim. Então, eu tentei organizar ela, mas a minha cabeça não consegue. Mas eu também não consegui achar um outro tipo de classificação. Porque para ser sujeito, você teria que organizar a oração. Seu verbo é tem,
pedir aí. Aí, um homem tem como pedir. Tá vendo que não tem como você fazer isso? Porque, na Não verdade, seria o um homem não é sujeito. Não é sujeito. A resposta aí é a letra B. Por que que é a letra B? Vamos lá entender o porquê. O nosso verbo referente é o pedir. Classifica para mim. Quem pede, pede algo a alguém. algo a alguém. O que que foi pedido? Ou algo a alguém, ou a alguém algo, não é isso? Você pode inverter. Ou você pede algo, por exemplo, pedir o bolo ao padeiro. Ou pedir ao padeiro o bolo. Os complementos verbais, eles podem aparecer na ordem direta ou indireta aí. Ou objeto direto ou objeto indireto, ou objeto indireto e depois o direto. Não tem importância. Então, se você observar aqui, eu tenho pedir a alguém, ou seja, a um homem, alguma coisa. Qual é a coisa? Ser Menos menos enviesado. Então, você pede a um homem branco e hétero é uma explicação do homem aqui. Então, pedir a alguém, olha a nossa preposição aqui, ó. A alguém, então é um objeto indireto. Pedir o quê? Para ser menos enviesado. Objeto direto. Por isso que é a letra B. Qual é a questão aqui que nós temos que estar atento, que a gente deveria observar? Que a gente fica procurando, vamos dizer assim, um único verbo na oração. E nesse caso, ele usou a expressão ser menos enviesado com um verbo funcionando como um complemento verbal. Entendeu? Uma oração funciona como complemento, o que não tem nada de errado. Isso pode acontecer. Então, é só você encontrar o verbo. Tá ruim aí, Heitor? Voltou. Eu acho que era só pra mim. O áudio sumiu, você ficou falando, eu fiquei achando que estava mutado. Mas é comigo, pessoal? Ou será que é com alguns aí? Tá ok? Eu acho que Vocês era estão me só ouvindo? comigo, Ah, tá. que ele não falou nada. Ah, beleza. Então, vamos lá. Nesse caso aqui, vou repetir, Heitor, se você perdeu aí. Pedir é o nosso verbo. Quem pede, pede algo a alguém. Ou pede a alguém algo, tanto faz. Então, nesse caso, pediu a alguém. Quem é esse a alguém? A um homem. Então, a um homem funciona para a gente como objeto indireto. Olha a preposição aqui. E pediu algo. O que é o algo? Ser menos enviesado. Nesse caso, o objeto direto, letra B. Deu para entender? Era pegadinha, eu concordo com vocês, mas tinha que prestar atenção. Alguma dúvida? Deu para pegar aí, Heitor, agora? Deu, obrigadão. Falou. Questão 3. E aí, Renan, vamos responder, Renan, a questão 3? Renan? Alan? Vamos, Alan, questão 3? Alan, pode ser? Ou tá sem áudio? Como que é? Ah, tá sem áudio. Camille? Tá com o microfone aí para poder responder, Camille? Arthur Lubase? Arthur Lubase tem microfone para responder? Vocês estão cheios do caô hoje, hein? Tá todo mundo sem áudio só para não precisar responder, hein? Pode deixar. Vamos lá, então. Questão 3. Releia o seguinte trecho. Durante seu governo, o monarca adotou a peruca pelo mesmo motivo que muita gente usa o acessório ainda hoje, esconder a calvície. Qual a função sintática da expressão destacada? Explique. Gente, essa daqui era uma assim, para ninguém errar, né, Ruscaia? Muito bem. Essa aqui era só você observar que eu tenho uma explicação
depois de 2 pontos. Então, se você observar, esconder a calvície está explicando o quê? A palavra motivo. Então, qual é o motivo? Esconder a calvície. Se é uma explicação, o único termo que funciona para a gente, né, sintaticamente, explicando algo, é o aposto. Então, eu tenho aqui um aposto explicativo. Né? Função sintática, aposto. Por quê? Porque foi um termo usado para explicar o substantivo motivo. Essa aqui é aquela questão da prova para ninguém tirar 0, né? Porque estava muito fácil. Alguém ainda tem dúvida com relação ao aposto? Lembrar que ele pode ser explicativo, ele pode ser um aposto resumitivo, né? Então, nós vamos ter o aposto sempre com a função de explicar algum termo que já apareceu anteriormente. Questão 4. Vamos lá. Analise as afirmativas abaixo sobre o enunciado a seguir. Essa é uma questão muito boa, hein? Eu já até marquei aqui para a gente separar as orações. A vida é singular ao tempo, pois que o tempo é eterno. E a criatura humana é botão de rosa, matéria orgânica falível na passagem do eterno. E aí nós sabemos que temos aqui 3 orações. Né? Nós temos um período composto formado por 3 orações. Eu tenho aqui na primeira oração o verbo é, do verbo ser. Na segunda, novamente, o verbo é, do verbo ser. E na terceira, uma oração longa, mas também tem um único verbo, o é, do verbo ser. Ou seja, eu tenho um período composto formado por 3 orações e eu tenho ainda aí o que nós vamos chamar de predicado. Qual é o tipo de predicado? O que vocês acham aí? Qual é o tipo de verbo que eu tenho? É do verbo ser, que é um verbo de... Classifica o verbo para mim. Ligação. Muito bem, Samuel. Se o verbo é de ligação, então eu vou ter um predicado. Qual é o tipo de predicado que tem verbo de ligação? Predicado, Samuel. Nós temos 3 tipos de predicado. Nominal, Bruna, muito bem. Samuel, 3 tipos de predicado. Nominal, que tem verbo de ligação. Verbal, que eu tenho verbo de ação. E o verbo nominal, que eu tenho um verbo de ação e um predicativo. Lembrar que toda vez que eu tiver o predicado nominal, significa que eu tenho um verbo de ligação, que nesse caso é o verbo é, e depois do verbo eu sempre terei o predicativo do sujeito. Todo verbo de ligação tem predicativo do sujeito. Isso aí a gente já sabe. Então, vamos analisar as orações aqui uma por uma. O vocábulo singular funciona como predicativo do sujeito. Vamos lá. A vida é singular. A vida, sujeito, é verbo de ligação. Depois do verbo de ligação, eu tenho o predicativo do sujeito. Então, singular funciona como predicativo do sujeito. Correta a primeira afirmação. Ok? Estão acompanhando comigo aí? Gente, responde aí para eu saber que vocês estão acompanhando. Ok. Segunda, há a presença de predicados nominais em todas as orações do período composto. Correto. Nós já comentamos que esse é um período composto. Eu já até dividi aqui para a gente, composto por 3 orações. Está marcado aí. Em todas elas eu tenho o verbo ser, funcionando como verbo de ligação. Significa que eu tenho predicados nominais no período composto. Então, está correta número 2 também. Número 3. O vocábulo humana, que aparece aqui, funciona como complemento nominal. Então, vamos lá. Meu sujeito é a criatura humana, porque eu tenho o predicado é, botão de rosa, matéria orgânica, falível na passagem do tempo. Vou analisar essa última oração aqui para a gente. Sujeito, a criatura humana é verbo de ligação.
O que aparece depois funciona para a gente como predicativo do sujeito. Botão de rosa, matéria orgânica falível. Até aqui. Na passagem do tempo, adjunto adverbial. Só para a gente entender aí. Mas vamos voltar a esses elementos aqui. A criatura humana. Núcleo do sujeito. Criatura, perdão. Núcleo do sujeito, criatura. Se eu dissesse assim, ó, a criatura é botão de rosa, vocês conseguem entender. Significa que criatura é o meu elemento principal. Esse azinho que aparece aqui funciona como adjunto adnominal, porque é um determinante. E humana é um adjetivo. Também vai funcionar como um elemento determinante, mas ele não é necessário. Então, humana se junta à palavra criatura para dar uma característica a ela. Portanto, não é complemento nominal, porque o complemento nominal ele é obrigatório. Ele funciona como o quê aqui? Humana funciona como o quê, pessoal? Adjunto adnominal. Certíssimo, Bruna. Então, nesse caso, a questão 3 está errada, porque humana não é complemento nominal, é adjunto adnominal. Questão 4, ou afirmação 4, né? As palavras orgânica e falível funcionam, portanto, como adjuntos adnominais. E aí vamos voltar aqui, ó. A criatura humana, eu sei que é o nosso sujeito. A criatura é o quê? Botão de rosa e matéria. Ela é duas coisas. Que tipo de matéria? Matéria orgânica e falível. Então, matéria funciona para a gente como predicativo do sujeito. Entretanto, orgânica e falível são dois adjetivos. E estão dando características ao nome matéria. Portanto, funcionam como adjuntos adnominais também. Ok? Na aula passada, eu acho que foi até a Bruna que perguntou, ué, então a adjunto adnominal pode estar lá no predicado e o complemento pode estar no sujeito? Pode. A questão é exatamente... Ok, Bruna. Assim que terminar, vocês podem permanecer na sala, tá? A questão é exatamente você identificar se aquele termo que a gente classificou como adjunto adnominal, ele é um termo desnecessário. Se vocês observarem aqui, ó, eu poderia dizer que a criação humana é botão de rosa, é matéria. Eu não precisaria dizer que tipo de matéria. Então, orgânica e falível são termos desnecessários. E eles estão adjetivando a palavra matéria. Portanto, são adjetivos, funcionam como adjunto adnominal. Ok? E não complementos nominais. Então, a resposta aqui é letra B de bola. Estão corretas as afirmativas 1, 2 e 4. Certo, pessoal? Dúvida, pergunta? Nenhuma? Ok. Questão 5 é a última. Questão 5 e última. A questão 5 nós vamos prestar bastante atenção também, porque eu fiz afirmações. Aí nós vamos ver quais afirmações estão certas ou quais são erradas e vamos justificar as erradas. Então, vamos lá. Em ver uns ossos... Alguém gostaria de fazer, pessoal? É porque às vezes eu fico assim... Toda hora tem que chamar às vezes as mesmas pessoas, porque... Quem? Heitor? Heitor? Samuel. Samuel? Pode fazer, Samuel. Pode ficar à vontade. É porque eu fico sem graça de chamar às vezes... Mas pode ficar à vontade. Pode ir lendo e explicando. Pode ir. Na frase ver uns ossos de um animal morto. Na hora que eu vi esse uns e um, eu já identifiquei ele como artigo. Ok. E são artigos que não especificam, é um geral. Indefinido. É qualquer um. Artigo indefinido, Então, certíssimo. Sim. Então eu vi que morfologicamente eles têm o mesmo sentido. Sim. E quando eu pensei na forma sintática, eu pensei que os dois fossem adjunto adnominal. Então eu coloquei que é verdadeira. Só que eu fiquei um pouco em dúvida ainda no de um animal morto. Não, tá certíssimo. É verdadeiro. Você tem aqui, a afirmação está verdadeira.
você tem uns e um que possuem a mesma função morfológica, a mesma classificação. Todos os dois são artigos indefinidos. E todos os dois possuem a mesma função sintática. E para quem quiser anotar, todos os dois são adjuntos adnominais. Você está certíssimo. Porque eu tenho uns acompanhando ossos, que é o substantivo, e um acompanhando animal, que é substantivo. E a única classificação para o artigo dentro da análise sintática é adjunto adnominal. Tá certíssimo. Tá bom? Pode continuar. Então, a letra A está correta. E para quem está anotando aí, a classificação morfológica de ambos é artigo e a sintática adjunto adnominal. Pode continuar, Samuel. Na F, como a gente já tinha estudado os casos de substantivo indefinido, inexistente, Sujeito. na frase faz meia hora, sujeito. Faz meia hora, quando o faz é utilizado para ter uma ideia de tempo passado, não existe sujeito. Então, não tem como ser meia hora porque não existe sujeito. Então, o sujeito ele é inexistente, ou oração sem sujeito. Certíssimo. Refazendo aqui, ó, verbo fazer, indicando tempo transcorrido, né? Passagem do tempo, faz meia hora. Toda vez que o verbo fazer indicar tempo transcorrido, nós temos um caso de sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Então, a segunda oração ela está errada. Ok? Estão acompanhando aí, pessoal? Ok? Beleza. Pode continuar, Samuel. Tá. A terceira Afirmação. frase compare as frases. A pantera furiosa diz cachorro maldito e diz furiosa pantera maldito cachorro. Aí tá, a ordem das palavras foi alterada e mesmo assim as palavras sublinhadas continuam a exercer as mesmas funções sintáticas, complemento nominal das palavras a que se refere. Na verdade, ela não seria complemento nominal. Seria o quê? Seria adjunto, eu não sei se é adjunto adnominal, mas é porque não são essenciais. Tipo, você tá falando qual é a situação da pantera, como que ela tá. Não seria necessário para entender a frase. Então, adjunto adnominal. Tô gostando de ver, hein, Samuel? Para quem tava com tanta dificuldade, ó, certíssimo. A terceira oração está errada, porque a ordem aqui, ela não altera a classificação. Entretanto, não é complemento nominal. O que acontece aqui é que nós temos adjuntos adnominais, porque nós temos adjetivos, ó. Furiosa é o adjetivo de pantera, maldito o adjetivo do cachorro. Furiosa, adjetivo da pantera, maldito, adjetivo do cachorro. Mesmo que você inverteu a ordem, possuem a mesma classificação morfológica e tem o mesmo objetivo aí. Funcionam como adjuntos adnominais e não complemento nominal. E é o que o Samuel colocou. São desnecessários, porque a classificação por meio de adjetivos, ela é desnecessária. Ela é um termo que aparece a mais. Então, adjunto adnominal. Ok, Samuel, pode ir para a última. Na última, outra frase com a pantera a pantera para bruscamente sai apavorado, os dois verbos são intransitivos e a palavra que a eles se referem são adjuntos adverbiais. Eu coloquei que é verdadeira, porque para, você não tem, tipo, não falou, tipo, tá indo para alguma coisa assim, e para é parar. Ela ficou parada no lugar e sai. Não tem o que acrescentar nisso, então eles são intransitivos. E como as palavras que estão ali só estão caracterizando o modo como ela fez, são adjuntos adverbiais, não coloquei verdadeiro. Não, falsa. Por quê? Parar é verdade. Parar é um verbo intransitivo. Quem para e acabou. Bruscamente é o modo como parou. Então, é um adjunto adverbial. Até aqui, ok. Ó. Parar, verbo intransitivo. Quem para. Mas bruscamente é um adjunto adverbial. Aí você tem a pantera para bruscamente. Pessoal, quem está com áudio, com o microfone ligado aí, desliga que tá dando microfone, pessoal. Rafael, desliga o... Pessoal, quem tá com áudio ligado aí, o microfone. E aí depois você tem a pantera.
Pessoal, quem é aí? É Rafael, acho que ele não viu, não. Levantei um pipão pretão ontem, na hora eu lembrei dela. Se eu tivesse com aquele ali, eu fazia ela aqui embaixo. Pessoal, por favor. Deixa só deixar de lado. Essa aqui não funcionou, não. Só um tapinha. Só encostou, já era, voou. Rafael Oliveira. Rafael Oliveira. Vou continuar aqui, pessoal. Ele vai falar. Eu vou ter que tirar Rafael. Aí já desligou. Vamos lá. Voltando. A pantera para bruscamente. Para é o nosso verbo intransitivo. Tá? Bruscamente é o adjunto adverbial. Só que aí você tem aqui, ó, sai apavorada. Sair é um verbo também intransitivo. Apavorada não é o modo como ele sai. Apavorada é o nosso adjetivo da palavra pantera. Portanto, funciona aqui como predicativo do sujeito. É como se eu dissesse assim, ó, a pantera sai e está apavorada. Apavorada é o adjetivo, portanto, apavorada não é adjunto adverbial, é predicativo do sujeito. Deu para entender, Samuel? Para ficar mais claro, sair é o nosso verbo de ação. Se eu tenho verbo de ação e um adjetivo, eu tenho um predicado verbo nominal. Nesse caso, apavorada, predicativo do sujeito. Ficou claro aí, pessoal? Deu para entender? Oi! Ficou claro para todo mundo? Beleza. Alguma dúvida? Alguma pergunta?